E aí, jovem? Já estudou sua lição? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. E antes de começar o resumo dessa semana, não esquece de fazer sua assinatura da lição. O versículo bíblico dessa semana se encontra em Êxodo 17, que diz o seguinte: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhes havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro lado. Assim, as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Josué foi preparado por Moisés durante muitos anos antes de liderar Israel. Ele não era apenas um guerreiro, mas também alguém fiel e humilde, disposto a servir em pequenas tarefas. Por causa dessa fidelidade, Deus confiou a ele a missão maiores. Quando enfrentou situações difíceis, Josué mostrou coragem e fé. Mesmo quando a maioria do povo duvidava, ele e Caleb confiaram que Deus daria a vitória. Sua força vinha dessa confiança total no Senhor. A vida de Josué mostra que Deus capacita quem ele chama, com perseverança e obediência. Josué foi moldado para ser um líder que sempre dependia de Deus e não tinha medo de seguir caminho certo, mesmo quando era o mais difícil. Hoje, o Senhor continua chamando jovens como Josué, que se levantam quando o perigo aparece e não recuam diante dos desafios. Deus nos chama para entregar a Ele nossas batalhas, nossas lutas e os nossos pesos. E se colocarmos tudo aos pés dele, Ele caminhará ao nosso lado e nos dará a vitória. Josué começou sua caminhada como um jovem que entendia uma coisa: vitória não vem só da força, mas da fé. Enquanto ele lutava contra os amalequitas, sabia que a espada não era muito mais importante, mas a oração de Moisés lá no monte era essencial. Josué aprendeu cedo que depender de Deus é o que realmente garante a vitória. Por isso, quando todos desanimaram diante da terra prometida, ele e Caleb tiveram coragem de dizer: se Deus prometeu, ele vai cumprir. Essa fé firme incomodou muita gente, mas mostrou que verdadeira liderança nasce da confiança em Deus, não de estratégias ou popularidade. A vida dele apontou diretamente para Jesus, o verdadeiro libertador. Josué enfrentou inimigos com espada. Jesus enfrentou gigantes invisíveis, tentações, pressões espirituais e dor profunda. No Getsêmani, orou com tanta intensidade que seu suor virou gotas de sangue. Ele venceu porque se agarrou à palavra e buscou o Pai em oração constante. O recado que a lição dá é clara: vencer as batalhas da vida não depende só do esforço humano, mas de confiar em Deus, usar a palavra e viver em oração. Josué e Jesus mostraram que liderança de verdade é caminhar perto do céu, mesmo quando isso significa nadar contra a maré. O povo de Israel enfrentou os amalequitas, um inimigo muito forte. Moisés sabia que a vitória não viria só da força humana, mas também do poder de Deus. Enquanto Josué e os soldados lutavam no campo de batalha, Moisés orava com as mãos levantadas, mostrando que a dependência de Deus era essencial. Sempre que ele mantinha os braços erguidos, Israel vencia. Quando abaixava, o inimigo avançava. Isso ensinava que a vitória vinha de confiança em Deus, unida com o esforço humano. Moisés intercedia, Josué lutava, e juntos mostravam que a fé e a ação precisam caminhar lado a lado. Mas e você?
Que responsabilidade Deus já colocou nas suas mãos para testar a sua fidelidade e desenvolver as suas habilidades? Agora, nesse momento, eu convido você a comigo fazer uma breve oração. Oremos então? Grandioso Deus, excelso Pai, que habita nas alturas dos céus, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias e te pedimos, Senhor, e suplicamos que o Senhor venha derramar chuva de bênçãos nas nossas vidas. Queremos também te pedir que o Senhor venha fortalecer a nossa fé para vencermos as nossas batalhas espirituais. Queremos te pedir que o Senhor venha nos dar entendimento e que o Senhor venha a cada dia, Senhor, aumentar nossa fé em Ti e nos preparar para a Tua breve volta. Te adoramos e te glorificamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. E aí, gostou do resumo dessa semana? Não esquece de dar o seu like, compartilhar com os amigos e deixa aqui o seu comentário. Com Jesus, eu vencerei. E para você que perdeu o resumo de outras lições e o da lição passada, é só clicar no vídeo que está aqui em cima.